Fala meus chai, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou trazer um caso clínico do gatinho Tom. Esse gatinho que eu vou colocar aqui, ó. Repara o tanto que as mucosas dele tá amarelada, tá bem amarelo mesmo. E a gente vai falar sobre esse quadro clínico para te explicar o porquê seu gatinho não pode ficar vários dias sem comer, tá bom? Meu nome é José Carlos, sou médico veterinário responsável pelo projeto Vet Viajante e hoje eu vou trazer um caso clínico para te explicar por que meu gatinho não pode ficar sem comer. Já aproveita para seguir o nosso canal, ficar por dentro de várias medidas preventivas, bastante informação para que seu animalzinho possa viver muito tempo contigo e com a saúde sempre boa. E vamos lá. O que aconteceu com esse gatinho, pessoal? Eu vou colocar o nome dele aqui de Tom, tá? Para ficar mais fácil da gente dar nome, porém para não também prejudicar ou incomodar o tutor desse animalzinho, tá bom? E é o seguinte, ó, o Tom chegou já num quadro de estupor. O que isso significa? Ele chegou num quadro meio que comatoso, já meio que desmaiando, com poucas respostas ali na hora do estímulo. Então a gente estimulava ele, ele mal respondia, estava praticamente em coma. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o Tom ficou vários dias sem comer. O tutor relata que ele ficou em torno de 5 a 6 dias sem se alimentar nada. E o que aconteceu? Por que ele ficou amarelo desse jeito? E aí aqui a gente vai cair no mesmo princípio que eu venho falando nos vídeos anteriores. Aqui a gente vai buscar a causa do problema, para que a gente possa solucionar e não só tratar o sintoma e depois voltar a acontecer aquilo. O que acontece é o seguinte, pessoal. Fisiologicamente, o animal sempre que se alimenta, ele absorve o alimento. Aquele alimento vai disponibilizar energia ali na corrente sanguínea em forma de glicose e essa glicose vai ser utilizada para dar energia para o corpo, para dar energia para a célula, para dar energia para o coração bater, para dar energia ali para os rins continuar filtrando o sangue e assim por diante. Isso é o que acontece fisiologicamente. Comeu, disponibilidade de glicose, o animal, vida que segue, tá tendo energia disponível para continuar com a sua rotina normal, certo? Nesse caso, quando o animal para de comer durante vários dias, acontece que o organismo fala assim, ó, eu preciso de energia, porém não tem mais glicose. E aí o que ele faz? O organismo, como um mecanismo de defesa, avisa que não tem mais glicose para o cérebro e o cérebro vai lá e fala para o fígado assim, ó, agora a gente vai mudar o método de disponibilizar energia. Agora a gente vai começar um mecanismo de gliconeogênese, que é uma nova formação de energia. E o que ele faz? Ele comunica para todo o organismo pegar qualquer fonte de gordura que está acumulada, mandar essa gordura para o fígado, para que o fígado quebre essa gordura e produza energia. Então, é uma forma de o animal conseguir passar um período longo sem se alimentar, mas que continue com energia para o organismo continuar funcionando. Coração continuar batendo, o rim continuar filtrando, o fígado continuar filtrando e assim por diante. Nesse momento, é fisiológico essa produção de energia. Até aí, até esse ponto, tá tudo bem. Às vezes o animal fugiu um dia, ficou sem comer aquele um dia, voltou, comeu, para esse mecanismo e volta a ter glicose disponível, certo? Quando esse período de jejum sem alimentação começa a pendurar por muito tempo, então vou dar um exemplo. Se o animalzinho se intoxicou e está com alguma gastroenterite, alguma inflamação no intestino grave, se o animal está com um corpo estranho,
Então comeu um pedaço de osso e o osso parou lá no intestino. Se o animal está com um caso de introcepção, onde uma parte do intestino engloba a outra e não consegue ter o trânsito gástrico. Então, se acontece algum desses outros motivos, às vezes o animal fugiu, ficou muitos dias na rua, se acontece um desses outros motivos e o processo de quebra de gordura no fígado para produzir energia persiste por muito tempo, é comum que ocorra o seguinte: muita gordura está sendo jogada no fígado, o fígado está quebrando essa gordura para produzir energia, só que começa a acumular gordura no fígado. Então, o fígado é dividido por várias células, certo? Essas células começam a ficar com a capa de gordura em volta dela. Simplificando, é como se ficasse todo gorduroso, todo cheio de gordura ali em volta dele. Por quê? Porque o organismo está pegando toda a gordura que está em estoque e jogando para o fígado. Quando ele começa a ficar todo cheio de gordura, todo entremeado ali, a célula para de fazer a função dela corretamente. E uma das funções dela é o seguinte: filtrar o sangue, tirar um metabólito que chama bilirrubina e jogar lá no intestino para ser jogado fora nas fezes. É o que dá coloração para as fezes. Quando começa a acumular muita bilirrubina, porque o fígado está cheio de gordura e ele não consegue mais excretar, ele não consegue mais jogar para fora essa bilirrubina começa a se concentrar no organismo. E aí começa a acumular muito no sangue, do sangue começa a acumular nos tecidos. E qual que é a principal característica que esse animalzinho vai apresentar? Vai apresentar aquela bilirrubina, aquela coloração amarela que era para sair nas fezes, começa a se apresentar no corpo. Então o animal fica com a pele amarelada, fica com as mucosas, igual esse caso do Tom, tudo amarelado, fica com o globo ocular amarelado, fica com a pálpebra ocular amarelado. Então o animal fica todo amarelo. Por quê? Porque essa lesão que o fígado está passando com o excesso de gordura não permite que a bilirrubina seja jogada para fora. Depois, se quiser saber na onde que é formada essa bilirrubina, pessoal, pode deixar aqui nos comentários que eu faço um vídeo te explicando sobre isso. Porque é lá na quebra das hemácias, tá? Mas aí é um assunto específico para outro vídeo. Voltando para o caso do Tom. Quando a bilirrubina começa a acumular, a mucosa começa a ficar toda amarelada. E esse paciente chega para atendimento com uma característica que a gente chama de uma doença que chama lipidose hepática. Lipidose significa o lipídio, a gordura. Hepático, porque está acumulando aquela gordura, aquele metabólito no fígado. Então, esse fígado, nesse momento, está sofrendo uma grave lesão pelo acúmulo de gordura e quando ele está lesionado, ele não consegue jogar para fora a bilirrubina. Agora vamos para o tratamento. O tratamento desse animalzinho de maneira inicial é colocar ele na fluido, hidratar e pela própria fluidoterapia começar a disponibilizar energia para o corpo. Por que a gente vai disponibilizar energia para o corpo? Para que pare esse processo de tira a gordura da extremidade e joga no fígado. Quando a gente dá energia para ele ali inicialmente de maneira intravenosa, ele simplesmente vai falar assim, ó, agora eu tenho glicose, eu não preciso mais de fazer a quebra de gordura. Então, nesse instante, fez a fluidoterapia com nutriente, a gordura para de ser jogada para o fígado. Então, primeira etapa do tratamento. Segunda etapa do tratamento, a gente vai dar suporte para esse fígado se recuperar. Graças a Deus, o fígado é um órgão que tem a capacidade de se regenerar. Ele consegue voltar
a ficar 100% de novo, ele consegue voltar a fazer as funções dele. Então, nesse momento, a gente vai entrar com medicamentos de suporte para o fígado se recuperar. Então, fez o medicamento para o fígado se recuperar, fez a fluidoterapia e terceiro, normalmente a gente vai colocar uma sonda para alimentar esse animal de maneira que a gente chama de parenteral. É quando a gente faz a alimentação, por mais que ele não está conseguindo comer, a gente coloca comidinha lá no estômago dele. Normalmente é por uma sonda, pega uma seringa, tem alguns, tipo o próprio Nutralife, tem os AD, são nutrientes hipercalóricos, com muita caloria disponível num volume pequeno. A gente começa a fazer isso pela sonda. Então faz esse hipercalórico pela sonda para que caia no estômago dele uma pequena quantidade de alimento, mas com muitas calorias, com muita energia disponível. Para quê? Para que esse organismo comece a ter um excesso de energia disponível para o fígado poder se recuperar e o organismo continuar funcionando, só que agora essa energia está vindo de maneira externa. A gente que está administrando um hipercalórico. Então, isso é feito durante alguns dias, depois o paciente permanece tratando o fígado mais ou menos 30 dias e depois fica 100%. É o que foi feito no caso do Tom e graças a Deus teve uma boa recuperação. O que vai ficar de alerta nesse vídeo? O que a gente vai deixar de mensagem principal é: o animalzinho não pode ficar muitos dias sem comer. Se o seu animalzinho está ficando doente, está parando de comer, precisa de alimentar ele, precisa de levar ele para a clínica. Por mais que a doença que ele esteja não é de causa alimentar, é comum quando o animal fica doente, ele parar de comer. E se ele parar de comer, a gente vai ver começar a gerar um outro problema, que é a lipidose hepática. Então, animal não pode ficar muitos dias sem comer, precisa de um atendimento veterinário nesse caso, porque precisa de alimentação parenteral e fluidoterapia. E se você ficar com qualquer dúvida sobre esse assunto, quiser entender como que é o mecanismo que isso funciona, deixa aqui nos comentários que eu vou falar mais sobre isso, mas esse foi o caso do Tom e graças a Deus bem sucedido. Desde já, agradeço a todos que têm acompanhado o nosso canal e compartilhe esse vídeo para que chegue mais gente.